Noite. Olha só, hoje nós vamos iniciar uma nova disciplina, né? Gestão hospitalar, onde nós iremos abordar vários assuntos. E nós teremos também várias definições, né? É uma disciplina voltada mais para a teoria, para que a gente possa ter um entendimento em relação sobre gestão hospitalar. E principalmente nós precisamos abordar vários assuntos, várias teorias que falam sobre noções de administração, tá? Então a gente vai fazer um breve histórico. No início dessa matéria, ela é um pouco assim, para quem não gosta de história, para quem não gosta muito de teoria, né? E eu pego algumas disciplinas que aborda muitos assuntos teóricos, né? Que às vezes tem muitos alunos que não têm nem paciência para poder, né, tá abordando, mas a gente precisa estar preparado para esse tipo de situação, né? E faz parte do nosso cronograma e eu tenho certeza eu dou certeza a vocês que é uma disciplina que tem, né, o interesse dela e tem, a partir do momento que a gente começar a abordar os assuntos, vocês irão ver que é uma disciplina que a gente precisa ter um entendimento melhor, justamente para quem for trabalhar, que na maioria das vezes nós trabalhamos em ambiente hospitalar. Aí a gente precisa ter, né, essas noções. No início, olha só, eu vou postar na plataforma um outro conteúdo também que eu tenho, tá? Que foi preparado, mas que aborda mais ou menos, né, o mesmo assunto, tá? Pode mudar alguma coisinha, mas está dentro do conteúdo, está dentro da apostila para a gente começar a trabalhar e falar sobre gestão hospitalar, tá? O curso técnico de enfermagem, ele aborda o assunto de gestão hospitalar, mas por qual motivo, né? A gente precisa ter a noção de planejamento, de organização, de avaliação. Isso tudo nós utilizamos no nosso dia a dia. Tá? E no serviço de enfermagem, dentro da unidade hospitalar, não é diferente. Lá é que precisa ter organização, precisa ter planejamento das nossas ações, porque lá é um local onde nós seremos e somos cobrados, né, pelos nossos atos, pelas nossas práticas, tá? Então, o que vem a ser a gestão hospitalar? Nessa disciplina, nós iniciaremos estudos que abrangem a gestão hospitalar, conhecendo a administração e sua história, e seus conceitos, alguns conceitos que nós utilizamos na prática, mas não sabemos quais são os conceitos teóricos que nós utilizamos, bem como sua aplicação na enfermagem, né? A gente estuda a administração na enfermagem para poder aplicar, mas aonde a gente aplica? A gente aplica a administração no momento em que eu vou realizar um curativo em um cliente. A partir do momento que eu vou realizar um curativo em um cliente, eu já vou utilizar várias teorias da administração. Uma delas é o quê? Quando eu vou realizar o curativo, eu vou fazer a avaliação. Eu vou avaliar aquele curativo para ver a dimensão, que tipo de curativo, que tipo de ferida, né? Quais os materiais que eu vou utilizar para poder fazer aquele curativo,
a quantidade de material que será utilizado, tá? Para que eu possa organizar esse material e estar realizando o procedimento de enfermagem. O que eu vou precisar para poder realizar aquele procedimento? Eu tenho disponível na minha unidade de enfermagem, né, no posto de enfermagem dentro do hospital? Se eu não tenho, onde eu vou buscar, onde eu vou encontrar, né? Então isso tudo envolve a questão de gestão hospitalar e envolve a questão de planejamento, de administração, tá? Como funciona a estrutura de uma rede hospitalar, a divisão do trabalho e registro das ações de enfermagem? A gente precisa saber, é isso que eu falei desde o início com vocês. A gente, além de escrever, além de saber dominar as técnicas, nós precisamos fazer um bom registro. Nós precisamos saber escrever, passar para o papel aquilo que a gente fez na prática, tá? Então, a gente vai ver várias teorias, vários assuntos. A necessidade da administração, ela existe desde as mais antigas sociedades, todavia, com a expansão do processo de produção industrial na Inglaterra. Então, com a expansão, né, da produção industrial na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, teve uma mudança muito grande na administração, né? E organização do trabalho, com a separação entre a concepção, execução e controle, fizeram com que a prática e a teoria da administração, né? O que é uma administração? Uma gerência do trabalho ganhasse impulso, tá? Então essa gerência, essa administração do trabalho, do serviço, não é diferente na enfermagem, principalmente numa unidade hospitalar. Tá? Então começou a ter teorias. Hoje tem, né, quem vai fazer gestão e administração, seja gestão hospitalar, um curso, né, de graduação de administração, ele não é um curso antigo, ele é um curso relativamente mais, ele é novo, tá? Então a palavra administração, ela vem do latim, né, ad, que significa direção, tendência, para quê? Para poder organizar, para poder aparecer o serviço realizado, né? A gente vê o que está acontecendo, o que falta acontecer. O significado é aquele que realiza uma função, um serviço, né? O minister significa subordinação ou obediência. Significado é aquele que realiza uma função, um serviço, sob um comando para outro, controle. Na sua origem, a administração e o controle tinha como característica e a rigidez e a coerção, com a evolução da prática e da teoria geral da administração. As formas de controle foram se transformando e incorporando a flexibilidade, participação e negociação como estratégia. O que tem a ver a administração com a enfermagem, né? A administração, ela é uma ciência que possui um corpo de conhecimento que lhe é próprio. O que nós da enfermagem fazemos é utilizar esse corpo de conhecimento aplicando na nossa prática, aplicando no dia a dia da enfermagem, no dia a dia da técnica de enfermagem, do técnico de enfermagem. A administração e enfermagem, ela nada mais é do que mais um instrumento que será utilizado, tá? Que eu vou atuar dentro da minha profissão para eu organizar o meu serviço, para eu
organizar o serviço da minha equipe para que o serviço, a assistência de enfermagem, ela seja atingida lá no final. Que a gente vai utilizar alguns termos, eficácia, eficiência, o que é eficaz, o que é eficiente. É isso que a gente vai utilizar lá, para poder, a gente vai utilizar esse instrumento para que eu possa realizar o serviço, né, de enfermagem com mais organização, com menos perdas, perda de material, perda de medicamento, perda de insumo, tá? E que meu trabalho ele comece a ficar mais organizado, planejado, para que eu possa prestar um bom serviço à assistência de enfermagem ao cliente. Tá? A finalidade do nosso trabalho é cuidar que, tanto no modelo individual como no de saúde coletiva, ou seja, tanto no individual quanto no coletivo, tá? Se operacionaliza por diferentes processos de trabalho. O de assistência à saúde, o de administração dessa assistência, o de ensino e o de investigação científica, gerando o saber necessário à produção. A administração de enfermagem não pode e não deve ser compreendida como dicotomia em relação à assistência à enfermagem e tampouco deve ser considerado como uma função restrita, unicamente realizada de atividades burocráticas. Tá? Então, a assistência e a administração em enfermagem devem andar de mãos dadas. São as faces de uma mesma moeda, ou seja, a administração, a teoria de administração que eu vou utilizar dentro da minha profissão, ela tem que andar de mão dada junto com a assistência. Para quê? Para que a assistência ela seja de melhor qualidade, tá? Então eu vou usar a administração como mais um instrumento utilizado na assistência de enfermagem para poder prestar um serviço de qualidade. Mas então o que significa essa questão de administração em enfermagem? Né? Aquilo que eu falei no início, não dá para fazer administração, não dá para fazer uma assistência, realizar uma assistência de enfermagem sem utilizar o conhecimento da administração, que a gente vai utilizar, que é a questão do planejamento, da organização, da avaliação. Utilizamos a administração até mesmo na realização de um simples tipo de administrar um medicamento ou realizar um curativo, tá? Então, se eu irei realizar a administração de um medicamento, antes de eu realizar esse medicamento, né, administrar esse medicamento, eu preciso utilizar as teorias de administração. Pois bem, para realizar essas funções, precisamos pensar e avaliar o que iremos fazer. Depois, providenciar os recursos materiais para realizar a atividade que será feita em um determinado ambiente e, em muitos dos casos, decidir se o ambiente é ou não adequado. É isso que nós falamos no início. Pois em todas essas atividades estão implícitos conhecimentos de administração. E nesse âmbito, nessa teoria, nós vamos utilizar a administração e suas implicações para quê? Para proporcionar uma assistência eficiente e eficaz ao cliente. Tá? Sempre tudo aquilo que a gente utilizar, tudo aquilo que a gente passar, aquilo que a gente utilizar dentro da administração, que será aplicado dentro da assistência de enfermagem, qual será o objetivo final? Tá? É para proporcionar uma assistência
eficiente e eficaz ao paciente. A gente vai utilizar esses termos, né? A gente vai falar sobre esses termos. O que é eficiência? O que é eficácia? A gente acha que tem significado igual, mas não. Mas a gente precisa, são significados distintos, mas a gente precisa utilizar os dois para uma boa assistência de enfermagem. Tá? Então, a administração, a gente vai falar um pouco sobre a história na administração. A administração é tão antiga quanto a própria origem do universo. Ou seja, desde quando o mundo é mundo, né, já começou a surgir, desde quando existiu o ser humano, já começou a surgir a necessidade de quê? Da administração. Tá? Não há registro na história de que aponte quem foi o primeiro administrador. Como cristão, acredita ter sido o Deus eterno que posteriormente delegou homem a autoridade sobre os seres que habitavam o planeta. Quando os homens se espalharam na Terra, procuraram viver em grupo para se proteger dos grandes animais. Tudo isso sob a liderança de um indivíduo forte e autocraticamente estabelecia as regras de convivência no grupo. Essa teoria, né, de a pessoa autocrática é aquela pessoa que ditava as regras e que tem até hoje, né? Não tem aquelas pessoas autoritárias que sabem tudo, que quer ditar as regras. E a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje não é bem assim, que a gente utiliza e mora em um país democrático, não autocrático, né? Mas as decisões autocráticas, elas, por via de regra de convivência no grupo, gradativamente, com o passar do tempo, foram surgindo novos grupos que se expandiram através de conquistas militares até se constituírem em povos, reinos e nações. Tá? Em todo esse contexto, a evolução histórica da administração pode ser dividida em fases. A fase empírica, que envolve o período teocrático, que envolve o período, né, de precursores da administração, né? E a gente tem vários segmentos, né? Um exemplo que tem a fase que a gente vai ver mais embaixo aqui, né? Que é a fase da administração científica, que já foge um pouco, né, dessa que a gente vai ver agora, que é a fase da administração empírica, né, que é a fase empírica. E tem o período teocrático, né, e o período da administração científica, dos precursores. O período teocrático, né, a gente vai ver que a forma de governo em que a autoridade era demandada dos deuses ou de Deus, destacavam-se nesse período da contribuição de quê? Lá no Antigo Testamento, na Bíblia, na fase de Moisés, depois de Hammurabi, né, e dos faraós egípcios e outros. Tá? O período dos precursores da administração científica, né, recebeu a influência dos grandes pensadores da ciência, da humanidade. Quem foram os grandes pensadores da humanidade? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Sócrates,
que ele viveu 470 a 399 anos antes de Cristo, que ele era um filósofo grego, ele considerou a administração uma habilidade pessoal, separada do conhecimento técnico e da experiência. Já Platão, que viveu 429 a 347 a.C., era um filósofo grego que ele expôs seu ponto de vista sobre a forma democrática de governo e da administração dos negócios públicos. Sua principal obra foi o quê? A República. Já Sócrates, que viveu 384, no ano 384 a 322 antes de Cristo, defendeu a divisão do trabalho e a união de esforços dos trabalhadores. No seu livro Política, apresentou 3 formas de governo. O quê? A monarquia, a aristocracia e a democracia. Tá? A monarquia é uma forma de governo, que é um sistema de governo em que a monarquia governa um país como chefe de Estado. A transmissão do poder ocorre através de hierarquia, de forma de hereditariedade, passa de pai para filho. Portanto, não há eleição para a escolha de um monarca. Este governo até morre ou abdicar a sua posição política. Então, o exemplo que nós temos é o Principado de Mônaco, o exemplo que nós temos é a Inglaterra, que tem a monarquia, que nós temos a monarca lá, a Rainha Elizabeth, que vem passando o trono de pai para filho, Então, lá tem eleição para o primeiro-ministro, que é a parte administrativa abaixo da monarquia, tá? Mas a monarquia é que ela tem, o poder de decisão, o poder de decisão e o poder maior no Estado, tá? Só um minutinho, pessoal. E temos também outro modelo de governo, que é a aristocracia, que é um tipo de organização social e política em que o governo é monopolizado por um número reduzido de pessoas privilegiadas. Isto é, um grupo constituído de integrantes de camadas sociais com grande poder político e econômico. Nós em alguns casos, apesar de nós vivermos em uma democracia, isso é um ponto crítico meu, tá, gente? A gente vive uma aristocracia disfarçada de democracia, tá? Então, esta camada social, ela era típica do período em que a monarquia existiu em grande parte das nações europeias. Portanto, muitos aristocratas faziam parte da nobreza, que eram pessoas nobres que tinham privilégios dentro da monarquia, dentro do governo. Na nossa época do Império, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, nós tínhamos a aristocracia instalada,
né? Quantas pessoas que eram amigas do rei e tinham um poder econômico e político muito grande, né? E temos também a democracia, né? Que do grego vem demo, que significa povo, e cracia, que significa governo, tá? Ou seja, o governo do povo, né? Que nós vivemos dentro da democracia, né? É um sistema em que as pessoas de um país podem participar da vida política. Essa participação ela pode ocorrer através de eleição, plebiscito e referendos, né? A gente tem vários referendos, né? Plebiscitos, eleições, né? Diretas, aí que nós escolhemos os nossos governantes. Quando um governo ele vai tomar uma decisão que envolve, precisa ter, né? É uma decisão polêmica, né? O último plebiscito que nós tivemos aí, eu acho que foi sobre o referendo que teve das armas, né? Do desarmamento, onde o não ao desarmamento ganhou, tá? Então, claro, com várias regras, mas para poder proibir, tiveram que fazer um referendo. Não, vamos consultar a população se realmente é isso que ela quer, tá? Esta participação pode ocorrer através de eleições, plebiscito e referendo. Dentro de uma democracia, as pessoas possuem liberdade de expressão e manifestações de sua opinião, tá? A maior parte das nações do mundo atual segue o sistema democrático. Embora tenha sido surgido na Grécia Antiga, a democracia foi pouco usada pelos países até o século XIX. Até este século, grande parte dos países do mundo usava o sistema político que colocava o poder de decisão nas mãos dos governantes. Já no século XX, a democracia passou a ser, né, predominante no mundo. A gente vai ver aqui mais questão de teorias mesmo, né, gente? A gente, no início aqui, a gente vai ver que é um pouquinho enjoado, um pouquinho chata a matéria, mas a gente precisa passar. E eu vou passar algumas aqui, né, teorias, e eu vou entrar na teoria da administração que vai ser aplicado, mais voltado pela enfermagem. Então, a administração ela é uma ciência multidisciplinar, visto que o conhecimento da mesma se advém e se aplica em diversas áreas, no qual a importância dessa ciência no serviço de enfermagem também são preciosas. Aqui a gente vai passar um pouco, né, porque a gente vai ver aqui algumas teorias que a gente vai utilizar dentro da enfermagem, né, que tem vários autores, tem Maximiano, tem Raimundo. Aí mais recentemente a gente vai ver as teorias de Taylor e Fayol, tá? Então, a gente vai já passar, né, para algumas teorias da administração voltada para a parte científica. E a enfermagem, ela é uma ciência, tá? A gente tem que acabar, a gente tem que ajudar, né? Nós temos que anular essa cultura de que enfermagem não é ciência. Enfermagem é ciência, sim, tá? Então, quando se fala administração como ciência, o destaque ele vem de quem? Do engenheiro norte-americano Frederick Winston Taylor, tá? Ele observou ao longo de sua carreira a deficiência das produções
fabris, ou seja, dentro da fábrica, tais como a ausência de noção clara de divisão de responsabilidade, muitos trabalhadores não cumpriam o seu dever, as decisões dos trabalhadores eram baseadas em intuições e palpites, os departamentos das empresas não eram integrados aos trabalhos que eram delegados a funções, né? Tendo em vista os problemas da produção de fábricas, né? Taylor achou por bem desenvolver um estudo sistemático e científico, né, do tempo, o que conscientia no cronometrar o tempo, né? Ao passar dos anos, ele observou que a questão do tempo e salário unicamente não solucionaria o problema. Então desenvolveu uma nova de pesquisa que visava o quê? O aprimoramento dos métodos de trabalho. A carga horária e o salário vai resolver? Não vai resolver. Ele viu que nós vamos ter que aprimorar o método de trabalho, né? Apresentando novas propostas para que a produção ela se mantinha e aumentava, né? A questão de equipamento, a questão de várias métodos que ele aplicou para poder, né, utilizar ali na indústria. A teoria de administração, né, aí tem Taylor, né, a gente viu Taylor, e tem Fayol, que é Henry Fayol, que foi lá na Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1917, e tem como ponto de partida o estudo científico da administração. Fayol apresentou como novidade, em sua época, a necessidade de um ensino organizado e método de administração para formar administradores, tá? Aí a gente vai ver algumas, né? Aí tem a teoria burocrática, a teoria teocrática, as relações humanas, né? Teoria das relações humanas, e a gente vai ver mais a fundo outras teorias, tá? E a gente vê depois, a gente vai dar continuidade sobre a teoria das relações humanas, que a gente precisa ver isso, que um dos principais fatores de discordância, um dos principais fatores de desentendimento são as relações humanas, e a gente vai ver isso na próxima aula com mais detalhe, tá bom, pessoal? Boa noite e um abraço no coração de cada um de vocês.